sessão lá do órgão especial do desembargador Armínio, a minha na Câmara e a do desembargador Thompson Flores, que é nas quartas-feiras, né, desembargador? Isso. No ar, presidente. Tá? Bem, então, uma boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, saúdo o doutor Fábio Venzon, nosso procurador regional eleitoral, a saudação ao doutor Rogério Vargas, secretário judiciário e da sessão, e em seu nome saúdo a todos os servidores do TRE, e a minha saudação de modo especial à nossa assistência. Nosso primeiro processo da pauta, colegas, é uma prestação de contas do Diretório Estadual do Podemos, relativamente ainda ao exercício financeiro de 2012. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo Diefenteller. E eu passo desde já a palavra ao eminente procurador regional eleitoral, doutor Fábio, para o seu parecer. Excelentíssimo desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores do TRE, uma saudação especial à nossa audiência. Como referido, trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Podemos, relacionado ao exercício financeiro de 2012. O parecer conclusivo da unidade técnica apontou as seguintes irregularidades passíveis, segundo nosso entendimento, de ensejar a desaprovação das contas. O partido declarou que não possuía conta bancária no exercício de 2012. Entretanto, apresentou o extrato de conta bancária em que se extraiu os seguintes dados de despesas e receitas do exercício de 2012. Um montante de R$ 1.160 de receita, e R$ 1.159,70 de débitos. Após análise do referido extrato, então, a unidade técnica observou que havia um recurso de origem não identificada, no valor de R$ 1.160, ou seja, a totalidade das receitas, 100% das receitas, se enquadraram na irregularidade de recursos de origem não identificada. Então, considerando isso, considerando que nós estamos falando de 100% das receitas, a irregularidade, nós entendemos que as contas devem ser desaprovadas, porque me parece que fica complicado você aprovar as contas, ainda que com ressalvas, quando 100% das receitas são irregulares. Ainda que se possa depois, no tocante à sanção, se fazer um juízo de proporcionalidade, em virtude do valor, porque o valor realmente é pequeno. Mas a declaração, né, de aprovação com ressalvas, ou desaprovação, ou aprovação, entendemos que deve ser no sentido da desaprovação, em virtude disso, percentual máximo de irregularidade. Em relação à necessidade de recolhimento ao Tesouro, é importante referir que essa conta de exercício de 2012 ela é regulada pela resolução TSE 21841 de 2004, e na época ela previa o recolhimento ao fundo partidário. Mas o certo é que a Corte, o próprio TRE, já tem entendido que, na esteira das resoluções posteriores, que passaram a determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional, isso seria o correto, até para evitar que, é certo que todos os partidos recebem dinheiro do fundo partidário, né? Então, a irregularidade, depois, de certa forma, uma percentual dela vai beneficiar o partido que gerou a irregularidade, porque ele também vai receber recursos do fundo partidário. Então, se entendeu, passou a entender, e o TRE também, inclusive na prestação de contas 7242, de 2016, julgado em 2016, no sentido de que, ainda que contas de exercício reguladas pela resolução TSE 21841 de 2004, o recolhimento tem que se dar ao Tesouro Nacional. Então, há necessidade da desaprovação, segundo entendemos, e recolhimento desse recurso ao Tesouro Nacional. Finalmente, em relação à suspensão de cotas do fundo partidário, somente em 2015 é que houve uma mudança na legislação, na lei dos partidos políticos, no artigo 37, e passou a dizer que a desaprovação importa em aplicação, tão somente aplicação de multa, no valor de até 20%. Antes de 2015, a regra era desaprovadas as contas,
até falava total ou parcialmente desaprovadas, vai haver a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. Inicialmente era por um ano, então, independente de ser recurso de origem não identificada, havendo irregularidades, havendo desaprovação das contas, o artigo 37 ele determinava a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. E depois veio uma mudança na legislação, ainda antes de 2015, dizendo que deveria ser essa suspensão proporcional. Então, nesse sentido, eu não vou nem aqui adentrar naquela discussão de aqui é recurso de origem não identificada, entendemos que deve haver a suspensão das cotas até o recolhimento, ou num paralelo com fonte vedada. Não vou entrar nessa discussão, isso é o artigo 36 da lei. Eu já vou me basear no artigo 37, que está em vigor na época, né? E que dizia que, desaprovadas as contas, e aí eu entendo que seria o caso de desaprovação, tem que haver a suspensão de cotas do fundo partidário. E aí sim me parece que no juízo de proporcionalidade não seria o caso de suspender por um ano, em virtude do valor de R$1.000 e poucos. Eu acho que realmente seria exagerado, mas que se suspendesse por 3 meses, né? Então, essa é a nossa sugestão, e nesse ponto até estou, de certa forma, retificando um pouco o parecer, porque no parecer eu mencionei apenas o artigo 36, e agora aqui estou mencionando, fundamentando, inclusive, para evitar maiores discussões, no artigo 37 mesmo, no próprio artigo 37, com a redação da época. Então, o parecer nesse sentido: desaprovação das contas, recolhimento ao Tesouro e suspensão das cotas do fundo partidário por 3 meses. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo Diefenteler. Excelentíssimo presidente deste tribunal, excelentíssimos colegas, demais integrantes da corte, excelentíssimo doutor Fábio, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério, nosso secretário judiciário e secretário da sessão. Cumprimento também os estimados servidores do TRE que estejam online conosco, e em especial a nossa assistência. Eminente presidente, o voto vai mais ou menos praticamente na linha exposta, adotada pelo eminente procurador regional eleitoral. Nada obstante, eu vou me permitir lê-lo, porque não se trata de um voto assim tão extenso. E eu só vou divergir da posição adotada pelo eminente procurador regional eleitoral, já antecipo, no quantum da suspensão, mas basicamente segue a linha adotada por ele. Também vou divergir num aspecto, porque, na verdade, eu entendi que a nossa Secretaria de Auditoria Interna, a antiga SCI, na verdade, ela não afirmou que a movimentação no que atina a receita do diretório naquela oportunidade tenha se limitado aos 1.160, inclusive porque o diretório disse não ter movimentado conta naquele período, naquele exercício financeiro. De forma que eu não me vi em condições de afirmar que a receita tenha se limitado a esses R$ 1.160. Foi o que a nossa Secretaria de Auditoria Interna detectou, né? Teve condições de detectar, mas eu não me sentiria em condições de afirmar que não tenha havido uma movimentação financeira maior. Enfim, vou ao voto diretamente. Trata-se de, e cabe dizer que o Diretório Regional do Podemos, até agora, estava em mora com a prestação de contas e, muito provavelmente, com vistas à participação em futuros pleitos, no futuro pleito que se aproxima, tratou, então, de vir à Corte para regularizar as suas contas. Então, trata-se de prestação de contas de exercício financeiro ano de 2012 da Direção Regional do Podemos. Antecipo que a desaprovação das contas é medida que se impõe, acompanhada dos consectários correspondentes à legislação de regência da espécie a seguir assinalados. Isso porque, em parecer conclusivo, a Secretaria de Auditoria Interna assim se manifestou quanto à contabilidade do requerente. Eu vou me permitir não ler o parecer da Secretaria de Auditoria Interna, está disponibilizado no voto que já circulou para os eminentes pares, e em seguida estará disponibilizado para os demais interessados. Muito embora inicialmente a agremiação tenha se manifestado no sentido de que não mobilizou valores quaisquer no exercício do ano de 2012, a Secretaria de Auditoria Interna identificou um total de R$ 1.160 oriundos de 6 movimentações financeiras ocorridas no último quadrimestre daquele ano. Os depósitos encontram-se devidamente detalhados na folha 3, ID 4803733. E convém gizar
Após tal constatação, foi oferecida uma série de oportunidades para que a agremiação e os dirigentes partidários pudessem fornecer esclarecimentos, sem que qualquer delas fosse aproveitada. Nessa toada, cabe razão ao Procurador Regional Eleitoral no tópico que afirma ser necessário o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.160, pois o valor configura recurso de origem não identificada, RONE, em afronta à legislação de regência, especialmente quando combinadas as redações do artigo 6º da Resolução TSE 21841 de 2004 e do artigo 14 da Resolução TSE número 23464 de 2015. Eu cito a seguir precedente desta Corte e prossigo, analisando a multa. A sanção pecuniária à desaprovação de contas adveio a partir da Lei 13.165 de 2015, que alterou o artigo 37 da Lei 9.096 de 95, incidindo sobre exercícios financeiros de 2016 e posteriores. Portanto, com base no princípio do tempus regit actum, a aplicação da multa é inviável ao caso sob exame. Da suspensão do fundo partidário. Relativamente à perda do direito ao recebimento de cotas do fundo partidário, aplica-se o previsto no artigo 37 caput da Lei 9.096 de 95, com a redação vigente à época do exercício financeiro. Reza o artigo 37. Na falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial, implica a suspensão de novas cotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. Assim, entendo ser cabível a restrição pelo período de 2 meses, com base na dimensão da irregularidade conjugada com o sopesamento da medida que iniba a reiteração da prática. Cito precedente da relatoria do ministro Edmar Gonzaga no RESP 2259. Note-se que o valor irregular, ainda que por diminuta margem, ultrapassa a baliza tida tradicionalmente pela jurisprudência como valor irrisório, ou seja, R$ 1.064,10. E foi este o valor que eu adotei como parâmetro para o dimensionamento do período de suspensão. De forma que não é possível a míngua de uma certeza quanto ao total arrecadado. De forma que não é possível fixar-se a suspensão em período mínimo, 1 mês, mas sim no patamar imediatamente superior, ou seja, 2 meses. Então, me pareceu razoável, e este limite de R$ 1.064, eu relembro aqui, é aquele estabelecido para doação de pessoas físicas mediante depósito sem necessidade de transferência bancária de operação financeira devidamente identificada. Então, me pareceu razoável adotar este valor como parâmetro. A título de desfecho, e considerado o pedido de expedição de guias de pagamento pela grei partidária, ID 6333783, indico que, após o presente julgamento e, portanto, uma vez formado o título judicial da dívida, o Podemos poderá, junto à Secretaria do Tribunal, requerer administrativamente as providências para tanto. Explico que incluí este parágrafo porque a agremiação, quando o processo já estava pautado, pronto para julgamento, atravessou uma petição solicitando a expedição de guias, o que não era possível naquele momento, pois não se tinha ainda a certeza do valor que deveria ser recolhido aos cofres do Tesouro Nacional. Só com o julgamento que se passaria a ter. Ante o exposto, voto por desaprovar as contas relativas ao exercício de 2012 do Diretório Estadual do Podemos, POD, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.160, bem como a suspensão de repasses oriundos do fundo partidário pelo prazo de 2 meses, em decorrência da desaprovação da contabilidade. Acrescento, por último, eminentes colegas, que providenciarei uma retificação na última parte da emenda, porque ali no item 3, impropriamente, constou que esta imposição do período de 2 meses foi feita com base na proporcionalidade da falha apontada sobre o total das contas, quando, na realidade, o argumento é distinto, como acabei de expor. Então, é nesse sentido o meu voto, eminente presidente. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, primeiramente, eu quero me associar aos cumprimentos a todos os integrantes da Corte, na pessoa de Vossa Excelência, ao eminente Procurador Regional Eleitoral, ao doutor Rogério Vargas, que tão bem representa o magnífico corpo funcional desta casa, bem como a todos os advogados e estudantes, todos aqueles que nos assistem. No que diz respeito ao voto, senhor presidente, eu acompanho integralmente o brilhante e exaustivo voto do eminente relator. Desembargador Armínio. Também, senhor presidente, endossando as manifestações já feitas, as saudações já feitas, estou acompanhando o eminente relator.
Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Está sem som, desembargador. Sem som. Está desligado o microfone, desembargador Silvio. Desculpe, deu um probleminha aqui, já voltei. Eminente presidente, minha saudação a Vossa Excelência, a quem, na sua pessoa, saúdo todos os integrantes da Corte, a saudação ao doutor Fábio, doutor Rogério, também representando, na sua pessoa, todos os funcionários da Casa, minha saudação também a todos aqueles que nos assistem. Quero, na mesma linha, ratificar o brilhante voto do desembargador Gustavo e, na íntegra, acompanhá-lo pelo juízo de ponderação e a excelente análise procedida no seu julgamento. Muito bem. Desembargador Mafini. Senhor presidente, demais integrantes dessa corte, doutor Fábio, representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Rogério, eu, senhor presidente, ao mesmo tempo que elogio o voto prolatado por sua excelência, o desembargador Diefenteller, acompanho integralmente. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo essa corte aqui, saudação que eu estendo ao nobre doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas, aqueles que nos assistem, aqueles que também apenas nos escutam. Senhor presidente, na totalidade eu acompanho o bem lançado voto do eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado da prestação de contas 060-0174, a unanimidade, desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento do valor de R$ 1.160 ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão dos repasses oriundos do fundo partidário pelo prazo de 2 meses. Hoje a nossa pauta está bastante reduzida, então nós teremos agora o segundo e último processo da tarde, que é também uma prestação de contas do Partido dos Trabalhadores de Taquara. É um recurso do Partido dos Trabalhadores contra a sentença que desaprovou as contas relativas ao movimento financeiro de 2015. A relatoria é do eminente desembargador Thomson Flores e eu passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações a todos. Como referido, trata-se de recurso em prestação de contas do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, PT de Taquara, relativo ao exercício 2015. A sentença foi publicada no dia 18 de outubro de 2019, o recurso foi interposto no dia 4 de novembro de 2019. O cartório eleitoral lavrou certidão observando que em 23 de outubro de 2019 houve o transcurso do prazo legal para interposição do recurso em virtude do trânsito de julgado. Portanto, a interposição do presente recurso não respeitou o prazo de 3 dias previsto no artigo 258 do Código Eleitoral e previsto também no artigo 52, parágrafo 1º da Resolução TSE 23546/2017, sendo manifestamente intempestivo, razão pela qual nós opinamos pelo não conhecimento do recurso. Perfeitamente. Então, com a palavra, o eminente relator, o desembargador Thomson Flores. Senhor presidente, reiterando os cumprimentos já externados, tal qual resumido no voto do eminente procurador-geral eleitoral, a matéria é muito singela, tendo em vista que realmente não tem como não se acolher à preliminar de intempestividade. Então, o meu voto é nesses termos, pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a sua manifesta intempestividade. Perfeito. Eu observo na rede, colegas, que não há nenhum voto contrário ao voto do eminente relator. Se os colegas estiverem mantendo as suas posições, então nós podemos proclamar desde logo o resultado. Não havendo qualquer manifestação para ser acreditada, então podemos dar o processo já como julgado nos termos do voto do eminente relator, e a tira é que, por unanimidade, não conheceram do recurso. Bem, colegas, como disse, concluímos a nossa sessão.
Senhor presidente, só uma permissão, senhor presidente. Pois não. Só para dizer que eu, com muita honra, fui juiz em Taquara, né? Exerci a judicatura em Taquara pelo período de quase um ano. Excelente terra, excelente comarca. Só esse pequeno registro aí, senhor presidente. Obrigado. Sim, o recurso julgado agora era justamente do Partido dos Trabalhadores daquela cidade. Então, vencida a pauta, colegas, cabe anunciar a próxima sessão para amanhã, 18 de agosto, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo uma boa tarde de trabalho a todos e a nossa assistência também, estendendo uma boa tarde a todos. Até amanhã, então. Até amanhã, boa tarde. Obrigado, boa tarde, colegas. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Boa tarde.